Boa tarde, turminha! Agora nós vamos usar o nosso livro Ler e Escrever aí do currículo em ação, que é o verdinho clarinho, tem que estar escrito Ler e Escrever. Não precisamos mais fazer a rotina, né? Lá o cabeçalho. Agora é só colocar como rotina o número 4, Ler e Escrever, projeto Confabulando com Fábulas. Nós estamos dando continuidade ao projeto, vamos fazer a atividade 2D, que é comparação da fábula. Aí na página 54 até a 57, combinado? Então vamos lá. Quais são as habilidades que nós vamos estar aprendendo aí com o projeto? Ler e compreender com certa autonomia textos do campo artístico literário que apresentem diferentes cenários e personagens, observando elementos constituintes das narrativas, tais como o enredo, o tempo que acontece as fábulas, o espaço, os personagens da fábula, o narrador, que é o que conta a história, e a construção do discurso indireto e discurso direto. A Pro já vem falando para vocês. Discurso indireto é quando é o narrador falando, o narrador contando a história. E o discurso direto é quando nós temos a fala do personagem. Identificar cenário, personagem central, o conflito gerador, qual o problema, a resolução e foco narrativo na leitura de textos do campo artístico-literário, como contos, fábulas, crônicas, entre outros. No nosso caso, as fábulas. Diferenciar narrativas em primeira e terceiras pessoas e seus efeitos de sentido. Então, quando a gente lê um texto, a gente tem que saber diferenciar se está sendo contada essa narrativa em primeira pessoa ou se por outras pessoas, certo? Então vamos lá? Projeto didático Confabulando com Fábulas, nós vamos dar aí a continuação dele. Então aí na sua página 54, você vai localizar então a atividade 2D, que é a comparação da fábula. Então leiam as fábulas em parceria com a professora. Então, vocês têm que estar com o livro aberto. Enquanto a Pro vai lendo, vocês vão acompanhando a leitura. Então, texto 1. A lebre e a tartaruga. Condou-me de ti. Condoer é ter dó, tá? Condou-me de ti, dizia uma vez a lebre e a tartaruga. Lebre, para quem não sabe, é um coelho, tá bom? Então, dizia uma vez a lebre a tartaruga. Obrigada a andar com a tua casa às costas. Não podes passear, correr, brincar e livrar-te de teus inimigos. Porque a tartaruga não tem uma carapaça nas costas dela? Guarda para ti a tua compaixão, disse a tartaruga. Pesada como sou, e tu ligeira como te gabas de ser, apostemos que eu chego primeiro do que tu a qualquer meta que nos proponhamos a alcançar. Vá feito, disse a lebre. Só pela graça aceito a aposta. Ajustada a meta, pôs-se a tartaruga a caminho. A lebre, que havia pesada ir remando em seco, ria-se como uma perdida e pôs-se a saltar, a divertir-se, e a tartaruga ia se adiantando. Olá, camarada, disse-lhe a lebre, não te canses assim. Que galope é esse? Olha que eu vou dormir um bocadinho. E se bem o disse, melhor o fez, para escarnecer da tartaruga. Deitou-se e fingiu dormir, dizendo: sempre hei de chegar a tempo. De súbito, olha, já era tarde, a tartaruga estava na meta e a vencedora lhe retribuía os seus chascos. Que vergonha! Uma tartaruga venceu uma ligeira
ligeireza a uma lebre. Olha só, então, que vergonha. Uma tartaruga venceu em ligeireza a uma lebre. Moral: nada vale correr, cumpre partir um tempo e não se divertir pelo caminho. Interessante essa fábula, um bom ensinamento. Então vamos ver a próxima? Agora é o texto 2. É a mesma fábula, a lebre e a tartaruga, só que daqui é contada em poema, em verso, e aqui em prosa. Então vamos lá. Apostemos, disse a lebre, a tartaruga matreira, que eu chego primeiro ao alvo do que tu, que és tão ligeira. Dado o sinal de partida, estando as duas a par, a tartaruga começa lentamente a caminhar. A lebre, tendo vergonha de correr diante dela, tratando uma tal vitória de peta ou de bagatela. Deita-se e dorme a seu pouco. Ergueu-se e pôs-se a observar de que parte corre o vento e depois entrar a pastar. Eis, deita uma vista d'olhos sobre a caminhante sorna, ainda a vê longe da mata, e a pastar de novo torna. Olhe, depois que vê perto, começa a sua carreira, mas então apressa os passos a tartaruga matreira. A meta chega primeiro, apanha o prêmio apressada, pregando a lebre vencida uma grande surriada. Não basta só haver posses, para obter o que intentamos, é preciso pôr-lhe os meios, quando não, atrás ficamos. O contendor não desprezas, por fraco se te investir, porque um anão acordado mata um gigante a dormir. Então, olha só, é a mesma fábula, só que aqui em verso. Então, vamos lá? Após a leitura dos dois textos, vamos observar e discutir e anotar no caderno. Letra A. As fábulas lidas se referem à mesma história? Vocês vão responder aqui para Pro, no próprio livro, sim ou não. São as mesmas histórias? Letra B. As personagens são as mesmas? Citem todas elas e descrevam o papel de cada uma nas duas histórias, organizando essas informações na tabela abaixo. Então, qual é o personagem da fábula 1? É a lebre e a tartaruga, não é? Então, você vai escrever lebre aqui, tartaruga aqui. Na fábula 2, também é a lebre e a tartaruga. E como são e o que fazem na história? Então, como que é a lebre? Então, a lebre é ligeira, não é? É astuta. E a tartaruga? A tartaruga ela é lenta, mas ela também é esperta, porque ela usa da sua inteligência, né, para continuar sempre caminhando. E a lebre acaba se perdendo pela sua vaidade, pelo seu orgulho, achando que ela é a mais esperta, né? Então, como são e o que fazem na história? Então, a lebre ela é ligeira, a tartaruga ela é lenta. E o que fazem na história? Elas apostam uma corrida. E quem ganha? A tartaruga, certo? Porque a lebre acabou aí se perdendo aí no seu na sua vaidade, no seu orgulho todo, certo? Bom, agora vamos lá. Número 3. Considerando as informações da tabela, responda as questões no caderno.
Vocês não precisam copiar as perguntas no caderno, porque eu sei quais são as perguntas. No caderno, você só vai colocar lá, página 57, resposta. Aí você vai pôr letra A e vai responder só. Pula uma linha, letra B e vai só responder, tá bom? Então, letra A. As personagens que se repetem nas duas fábulas têm as mesmas características nas duas histórias? Então, olha lá. As personagens que se repetem nas duas fábulas têm as mesmas características nas duas histórias? Sim, não é? Você vai responder no caderno. Então, sim, por quê? Né? O que acontece na fábula 1 e na fábula 2? Com a lebre e com a tartaruga. Então, você não precisa copiar a pergunta, você só coloca a resposta. Letra B. Comparando as fábulas escritas em prosa, que é a primeira, e em verso, que é a segunda, podemos dizer que a moral é a mesma? A moral da história é a mesma nas duas? Aí vocês é que vão responder para mim se sim ou não. Letra C. Na fábula em verso, que é a segunda fábula que eu li, não aparece moral escrita. Ela não aparece escrita explicitamente. Mas ainda assim podemos considerar uma fábula. Por quê? Por que eu posso considerar a 2 uma fábula, né, a que está em verso, sem ter escrito no final moral? Porque ela, lembra que a Pro já ensinou? Toda fábula ela passa um ensinamento e às vezes o autor ele não coloca lá a moral, ele deixa para que você pense na moral. Letra D. Seria possível formular uma moral para a fábula em verso? Se sim, como poderia ser? Então, dá para a gente criar uma moral para a fábula em verso? Sim, dá. E aí eu quero que vocês escrevam uma moral para a fábula em verso, que é a segunda que a Pro leu. Então, não precisa copiar as perguntas, mas precisa colocar essas letrinhas aqui, escrito página 57, para a Pro saber as respostas de vocês aí no caderno, tá bom? Depois você manda uma foto para a Pro, assim eu posso corrigir e te dar uma devolutiva se você acertou ou não, ou se você está com dúvida, eu vou te ajudar. Um beijo, turminha!